Muito bem. Hoje vamos falar sobre vou fazer um react aqui, é um formato novo que eu tô fazendo com vocês. E se vocês gostarem, eu vou continuar trazendo vídeos nesse formato aqui pra trazer informações de treino pra vocês, beleza? Então perceba, eu vou colocar o vídeo do lado aqui e você vai analisando junto comigo. Perceba que, de alguma forma, vou colocar o vídeo inteiro pra falar algumas coisas aqui. Perceba que ela tá se preparando pra fazer o exercício. Então, em tese, ela está se concentrando e tal. Vai chegar a um determinado ponto que é uma pessoa ali que deve ter um nível de intimidade com ela, tá? E ele vai dar meio que um tapinha assim, do lado aqui, próximo do glúteo dela, na coxa dela. Eu não sou muito adepto a isso, tá? No caso dele, deve ter um nível de intimidade com a pessoa, tá tudo bem. Eu não faço isso. Sempre quando eu vou encostar numa pessoa, geralmente eu falo, eu posso, você me permite encostar aqui? Geralmente eu encosto com o dedo aqui pra apontar alguma coisa. Nunca vou encostar a mão numa pessoa se ela não permitir, tá? E aí, no caso deles, ali é um caso específico, tudo bem? Quando ela começa a fazer o agachamento, o que que acontece? Você vai perceber que tá uma carga elevada, eu coloquei até o agachamento pra gente fazer aqui também, e quando ela desce, ela não tem, tipo assim, ela tem força pra manter, pra sustentar o peso, só que lá no final, do meio pro final do exercício, ela despenca o peso. E aí ela sobe novamente com a ajuda do impulso. Então imagina que ela agachou, tá? Ela agachou, quando ela foi lá embaixo, ela já fez um impulso elástico, digamos que a gente chama. Então desce e já sobe. Porque se a pessoa descer, por exemplo, e ela pausar aqui embaixo para subir novamente com essa carga que ela está fazendo ali, fica um pouco mais complicado. Então as pessoas me falaram assim, eu vi vários comentários também, nossa, isso não pode fazer, vai lesionar a coluna, vai lesionar o joelho. Gente, entenda o seguinte, uma pessoa que ela está preparada, o seu corpo está apto a fazer um exercício, não é porque você colocou muita carga que vai lesionar. No caso dela, estava ali com acompanhamento de um profissional e tal, só que em tese está com a carga elevada. Isso vai gerar lesão na sua coluna? Não necessariamente. Porque você percebe que quando ela desce, vou colocar o corte do vídeo aqui, quando ela desce, a coluna dela fica reta. Então a coluna dela tá ficando o quê? Tá ficando reta. A coluna dela não curvou, não tá curvando a coluna, então a coluna dela continua reta e isso de alguma forma vai gerar lesão na sua coluna? Não. De alguma forma, quando ela desce profunda, ela desce até basicamente encostar o glúteo lá no calcanhar, tá? Isso de alguma forma vai gerar lesão no joelho? Também não. Entenda que o seu joelho, a sua coluna, ela não é de cristal. E eu vi muitas pessoas comentando nesse mesmo vídeo aí que machucou a coluna na academia, que machucou o joelho na academia. Na verdade, você pode ter feito o exercício de forma incorreta, movimentos errados, e aí você lesionou. Porque não existe um movimento, gente, que vai machucar o corpo do ser humano. Só se for feito de forma incorreta. Então eu coloquei o agachamento aqui para te mostrar também como que é feito o agachamento, até onde você vai descer no agachamento, para que você preserve a sua coluna e você também, obviamente, não machuque o joelho. Um outro detalhe no vídeo que eu vou colocar aqui, se você der uma atenção no joelho dela, você vai perceber que como a carga está muito elevada, ela desce, vou colocar o vídeo aqui do lado, ela desce, na hora dela subir, o joelho entra para dentro, ó, o joelho dela faz isso aqui, ó. Por quê? Porque a carga tá alta, ela não tem tanto fortalecimento de glúteo para estabilizar e também um aspecto verbal de falar mantém o joelho para fora. Então quando você vai fazer o agachamento, você vai descer, o joelho, na hora de você subir, você joga levemente para fora e sobe. O seu joelho não pode descer e o joelho ficar entrando para dentro. Isso não pode acontecer. Então a ideia é, você fazer um movimento com cargas elevadas vai gerar lesão em você? Se o seu corpo estiver preparado, não vai. Tem pessoa que fala, mas lá na frente, quando ela estiver mais velha, vai gerar lesão no joelho. Não, não vai, gente. Eu vou explicar pra vocês alguns conceitos com essa barra aqui. Vou baixar mais aqui a câmera pra você ver. Mas eu quero que você preste atenção até onde eu tenho que descer. Até onde a sua flexibilidade ela, de alguma forma, permite que você desça. Então tudo isso vai colaborar para que você tenha mais eficiência no exercício e não gere lesão em você, seja na sua coluna ou no seu joelho. Eu pego cargas elevadas também, nunca tive nenhum tipo de lesão, porque faço com a técnica e também eu sei até onde meu corpo pode ir. Então, a ideia aqui, eu coloquei o agachamento livre, tá? Vou baixar um pouco para vocês verem o meu pé aqui, como fica meu joelho, minha coluna, tá? Então olha só, vou posicionar aqui para fazer o agachamento. Presta muita atenção nos detalhes de um agachamento, como é feito de forma correta, coerente, para que você não machuque a sua coluna. Coloquei uma carga aqui, tá? Leve para mim, só para demonstrar para vocês, ó. Primeira coisa, tá? Primeira coisa é você ficar no meio da barra, tudo bem? Bem centralizado a barra. Coloca ela no seu trapézio, não é no pescoço, é mais aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem como se fosse uma almofada. Você vai colocar a barra aqui, acoplar a barra aqui. Os cotovelos, ó. Perceba uma outra coisa também, um outro detalhe, vou colocar o vídeo aqui, que ela fica com os cotovelos para trás. Quando você fica com o agachamento, você faz o agachamento com os cotovelos para trás, a tendência é que o seu tronco desloque para frente. Então a ideia é que o seu cotovelo, ó, se eu trago o cotovelo para cá,
o meu tronco ele já fica mais ereto. Então se eu jogo o cotovelo para cá, a tendência, ó, porque se eu coloco o meu tronco para trás com o cotovelo aqui, ou se eu jogo o meu tronco para trás com o cotovelo para trás, eu não consigo vir muito. Agora quando eu jogo o cotovelo para trás, ele já fica com um posicionamento mais adequado para você, ó, conseguir fazer o agachamento, tudo bem? Então, outros detalhes também que vocês têm que apontar. Então, ó, acopla a barra aqui no seu trapézio, cotovelos embaixo da barra. Ah, Leandro, como que de alguma forma eu faço alongamentos para melhorar o cotovelo embaixo da barra? Eu vou te mostrar também, beleza? Tirou a barra, dá um passo para frente, beleza? Posicionou, o joelho fica levemente para fora, os pés ficam também ligeiramente para fora, você vai descer. Olha só, presta atenção. Desci. Joelho acompanha o bico do pé, vou descendo, vou descendo, vou descendo. Quando chega aqui, gente, ó, não sei se vocês conseguem perceber, mas o meu glúteo, ele tende a dar uma leve entrada pra dentro. Uma leve entrada, ó. Ó, eu tô indo aqui, presta atenção aqui embaixo, ó. Quando chega aqui, ó, ele começa a dar uma leve entrada pra dentro. Isso aqui é chamado de retroversão pélvica. Se eu consigo descer mais, ó, ele vai entrando cada vez mais, entendeu? Então, isso aqui, de alguma forma, deixa eu fazer um negócio pra vocês. Você fazer uma leve retroversão, que é quando você desce, você acaba descendo e o seu glúteo ele tende a entrar para dentro, ele fica entrando. Isso aqui de alguma forma vai gerar lesão na sua coluna? Eu digo para você que não necessariamente. Então, até onde você tem que descer? Pode fazer uma leve retroversão da pelve? Não tem problema, sua coluna não é de cristal. Só que quanto mais o seu corpo está preparado, quanto mais você é treinado, a sua lombar, o seu abdômen, eles fazem uma cinta em volta da sua barriga, ali em volta do seu core, e isso de alguma forma estabiliza, gerando a capacidade de fazer mais força, de você colocar mais força na região da lombar também. Então perceba, a sua lombar não é de cristal, você pode fazer uma leve retroversão. No caso da menina, que eu coloquei o vídeo, ela não faz retroversão, você percebe que ela desce até lá embaixo, que ela tem uma boa flexibilidade e ela não faz retroversão. Quando ela sobe, você vai perceber, quando ela sobe, a ideia é que ela joga o joelho para dentro porque o peso está muito pesado. Então ela tem que fazer o quê? Quando você desce, você tem que manter o alinhamento do joelho com a ponta do pé, subir, apontando o joelho para fora e não para dentro, para fora. E isso sim, se você gerar compressão com a carga aqui, pode ser, tem ligamentos aqui, tem cartilagem, pode ser que gere lesão. Mas se você tiver um aspecto verbal de alguém falando mantenha o joelho para fora, mantenha a coluna reta, fazendo isso você vai manter a técnica do exercício e mesmo com a carga pesada, vai sem problema nenhum, você vai conseguir fazer, beleza? Então, o agachamento é feito dessa forma, eu vou recapitular para vocês. Entenda os detalhes, tá? O que não pode acontecer é a sua coluna tender a cair para dentro. Quando ela faz o agachamento, por exemplo, o cotovelo dela, em vez de estar aqui embaixo da barra, tá aqui, ó. Então, quando você desce, a tendência é que o seu tronco ele levemente caia para frente, aí gera compressão na sua coluna. Agora, quando você joga e sai desse cotovelo para cá e joga o cotovelo para baixo, você percebe que, em vez de seu tronco cair para frente, você vai descer para baixo, ó, para fazer o agachamento. Então isso aqui é um agachamento, a coluna reta, uma leve retroversão aqui embaixo, ó, não tem problema, tá? Não tem problema. O pessoal fala que vai lesionar, não tem nenhum problema você fazer uma leve retroversão. O problema, gente, é quando a retroversão, ela é muito exagerada. Então vamos fazer um exemplo com vocês. Se você desce a partir daqui, ó, a partir daqui, já começa a fazer isso aqui, ó, assim, já começa a fazer você inverte a curvatura é para estar assim. Você inverte ela, ó, você faz isso aqui, aí você desce assim, aí a sua coluna virou um C. Aqui sim, você vai gerar uma compressão nos seus discos intervertebrais, que é basicamente a sua coluna, né? Tem até um bonequinho aqui, ó. A sua coluna, você vai gerar lesão ou vai gerar compressão nesses discos aqui, ó, da sua coluna. Aí sim, percebe que ele está curvado para cá. Se você faz a retroversão, ele inverte a curvatura e isso pode gerar lesão. Só que, em tese, quando você faz uma leve retroversão, não tem problema, a sua coluna não é de cristal. Se você de alguma forma está com receio, desse o agachamento até onde você vê que não faz a retroversão, que é essa bundinha invertida, tudo bem? Só um adendo aqui que eu ia esquecendo referente às pessoas que têm hérnia de disco. Hérnia de disco nada mais é do que um desgaste que você tem, é como se fosse o disco, né? Como se fosse um babalu, que de alguma forma esse babalu ele estourou. Ou seja, você tem uma hérnia de disco na coluna ou na sua cervical, por exemplo, tá? Se você tem hérnia de disco na coluna, próximo ali, sabe, da sua lombar, tipo L5, S1, L4, independente das vértebras lombares,
Aí eu aconselho que você faça o agachamento até onde você vê que não faz a retroversão. Então você vai fazer o agachamento, mesmo, ó, perceba, mesmo eu tendo hernia de disco, você fazendo o movimento da forma correta não vai gerar um desgaste maior na sua coluna, não vai. Vai acabar fortalecendo a sua coluna. E coluna que não faz movimento, aí que ela pode ficar mais doente ainda, entendeu? Então você precisa fazer exercício se você tem hernia de disco, tá? Não tem problema nenhum, desde que você faça com a técnica correta. Então o agachamento mantém as curvaturas da sua coluna, da sua torácica, da sua lombar, ó, certinho, ó. Você tem hernia de disco, você pode agachar como uma pessoa normal, desde que você mantenha o alinhamento. Então você percebeu, você tem hernia de disco, você começou a descer e você percebeu que a bunda tá entrando demais, aí pode ser que agrave o seu quadro de hérnia. Então, tem hernia de disco, você não é uma pessoa, eu não posso fazer agachamento. Você deve fazer agachamento da forma correta. Se alguém te falou que você não pode fazer exercício, essa pessoa tem que estudar um pouco mais, tudo bem? Então, posicionou para fazer o agachamento, beleza, maravilha. Joelhos apontados na direção do bico do pé, você vai descer até onde você vê que não tem retroversão, coluna reta, beleza, maravilha, você pode agachar e voltar. Se você não sente dor na coluna ao fazer o agachamento da forma correta, não tem problema, pode treinar à vontade. Você tem que ter a orientação correta, somente isso, beleza? Então, bora lá. Então, olha só, posicionou, barra no trapézio, deu um passo para frente, beleza. Vou descer, ó, o joelho e o pé levemente para fora, você desce com o joelho apontando para o bico do seu pé, desceu, lá embaixo, coluna reta, coluna não pode curvar, coluna reta. Na hora de você subir, joga o joelho para fora e aí sobe novamente e desce. Desceu até o seu limite, subiu, desceu de novo. Eu fiz uma leve retroversão aqui, ó, que eu faço e aí eu já subo novamente. Então, gente, quando as pessoas, elas não têm tanto conhecimento sobre uma área específica, elas ficam especulando coisas na internet. Ai, mas nossa, esse agachamento não pode ser feito. Nossa, vai lesionar o joelho, vai lesionar a coluna. Como eu mencionei, o agachamento que ela faz, ela tem flexibilidade, por exemplo, vou colocar a mão aqui, ó, de descer até basicamente lá encostar, né, o glúteo dela aqui no calcanhar e ela volta. Ela tem flexibilidade para isso. No caso do treino dela, talvez, eu não sei como é que tá o treino dela, mas pode ser que ela tá aumentando carga e fazendo um treino mais de cargas elevadas. Pode ser isso também, a gente não sabe. Então eu não julgo o treino das pessoas. Só que você entendendo como faz o agachamento correto, até onde tem que descer, para onde tem que ficar o joelho, para onde tem que aplicar a força, você não vai lesionar. Eu treino, gente, vai fazer uns 14 anos que eu treino. Olha que eu treino com cargas elevadas. Vou colocar um levantamento terra e um agachamento livre que eu treino com cargas elevadíssimas. E eu nunca tive lesão em nenhuma coluna, nenhum joelho, nunca tive isso. E eu corro, eu pedalo, jogo bola, eu faço várias coisas, nunca tive lesão. Por quê? Faço o movimento com a técnica correta, eu faço o movimento com a amplitude correta, com a cadência correta. E aí, logicamente, tem o estudo da biomecânica, que é para onde vai ficar o seu joelho. Então, se você agacha e aí o seu joelho entra para dentro, obviamente, se você ficar repetindo isso aqui, pode ser que gere lesão no seu joelho. Só que a ideia é por isso que você tem que procurar profissionais que saibam o que estão fazendo e, obviamente, coloquem isso em prática. Porque não adianta nada, gente, chegar aqui e agachar de qualquer jeito, todo mundo agacha. Agora, fazer com a técnica correta, progredir carga, poucas pessoas fazem. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Que de alguma forma você entenda que a sua coluna não é de cristal, o seu joelho não é de cristal. Você desça até um ponto que você se sinta confortável. E aos poucos você vai começando a aumentar mais a sua amplitude de movimento. Porque a sua coluna, ela foi feita, se você está agachando com 100 quilos, você pode ter certeza que a sua coluna, ela aguenta uns 600, 700, até 800 quilos. Já foi feito estudo para isso. A sua coluna não é de cristal, o seu joelho também não é de cristal. Entendendo isso, você vai treinar com muito mais eficiência e com muito menos risco de se lesionar. E aí muitas coisas que são faladas na internet não são verdadeiras. Então tem que estudar, tem que aplicar na prática e também entregar resultado para as pessoas. É isso que gera de fato o resultado. Então esse vídeo fez sentido para você? Eu espero que sim. Se sim, deixe seu curtir, seu comentário, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal. Te vejo no próximo. Agachamento livre. Analise esse vídeo aqui e faça na sua casa, seja com barras, seja com elásticos, não importa, desde que você saiba a técnica e aí você vai conseguir descer a amplitude que você suporte. Tamo junto, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vem com outro conteúdo por aí. É nóis e valeu!